Porque esse tema, ressignificar, é o tema, assim, eu posso te dizer que é o start, sabe? Para a gente começar toda a transformação, para a gente começar o nosso autoconhecimento, para a gente começar a entender, né, um pouquinho da nossa história, por que a gente vive de certa forma, e por que a gente reage, porque a gente se conhece muito pelas nossas reações e não pelos nossos comportamentos. Então, por que a gente reage daquela forma? Né? Quem sou eu que reage assim? Como é a minha história? Né? Se eu for contar a minha história, se eu for contar as minhas dores, se eu for contar os bloqueios que eu tenho, eu vou contar de um jeito. Mas se eu aprender a ressignificar, eu vou contar de outro jeito. E aquilo não vai mais ser tão pesado para mim. Aquilo não vai mais dificultar os meus próximos passos. Porque muito da nossa história traz um significado. E às vezes é um significado que a gente tem e que às vezes não é o real. Talvez a gente tenha construído por causa das nossas emoções, porque 97% do nosso comportamento é por causa das nossas emoções. Então, às vezes, a nossa história a gente conta de uma forma gerida pelas nossas emoções, e às vezes o significado não é aquele, não é o real. Então, quando eu ressignifico, quando eu conto de uma forma diferente, eu começo a viver diferente. Então, ressignificar. Aí eu quero te fazer essa pergunta: que leitura você faz da sua vida? Qual é a leitura que você faz da sua vida hoje? Se alguém te perguntar assim, como é a sua vida? Né? Como é a sua vida? O que você vai falar hoje da sua vida? Então, hoje você tem uma história para contar. Hoje, talvez hoje, concretamente hoje, se eu pudesse te perguntar e você pudesse me responder assim, pessoalmente aqui agora, que leitura você faz da sua vida hoje? O que você vai me dizer? Quais são as emoções que têm te movimentado? Você está alegre? Você está triste? Você está cansado? Você está desanimado? Você está desacreditado? Desacreditada? Você está com medo? Você está sozinho? Porque muitas coisas a gente vive e a gente fica sozinho, a gente guarda para a gente. Então, assim, aquilo que eu coloquei ali, que leitura você faz da sua vida, e eu coloquei, né, do homem, coloquei da mulher, coloquei as fases da vida, as transformações, é porque, assim, hoje você vai contar uma história da sua vida. Hoje você tem uma leitura da sua vida. Há 10 anos atrás, você tinha outra. Há 10 anos, daqui a 10 anos, você vai contar outra. Você vai ter uma outra leitura da sua vida. Então, a gente tem uma leitura da nossa vida a partir do nosso dia a dia, a partir do nosso cotidiano, a partir daquilo que a gente está fazendo, a partir daquilo que a gente ouve das pessoas. Porque muitas vezes a gente nomeia características para a nossa vida que ouviu de outras pessoas, e às vezes a realidade não é aquela. Entende? Então, assim, ressignificar é você fazer uma leitura da sua vida e você contar uma nova história para a sua vida. Você contar uma nova história para aquilo que está te movendo, para aquilo que te moveu, para aquilo que te paralisou. Conte uma nova história. Carla, me esclarece melhor isso. Então, eu vou te esclarecer melhor isso. Eu vou te dar um exemplo meu. O que acontece? Eu sempre tive muito medo de me expor. Eu estar aqui hoje dando uma aula para você é algo que... Por isso que eu falo de que leitura eu faço da minha vida hoje, né? Que há 15 anos, 20 anos atrás eu não faria. Não faria essa leitura. Minha vida não seria assim. Porque eu tinha muito medo de me expor. Tinha vergonha. Fico nervosa, ainda fico, mas venho aqui e faço. Antigamente não faria. Tinha medo de entrar numa loja e perguntar o preço de uma roupa. Porque eu tinha um problema com a minha autoimagem. Eu tinha um problema com a minha autoaceitação. E fui descobrir esse problema como? Eu descobri que, quando eu era pequena, a minha mãe teve problema financeiro na gravidez e o meu pai tentou me abortar, me tirar. Eu senti aquilo na barriga da minha mãe.
eu senti rejeição. Essa rejeição, que foi uma emoção, mesmo eu sendo bebê, repercutiu em vários comportamentos na minha vida. Então, eu contava uma história. Eu sou a garota medrosa, que não consigo me expor, que tenho medo de foto, que me acho feia, que acho que ninguém me aceita, que sou rejeitada. Hoje eu conto uma outra história. Eu ressignifiquei isso. Por quê? Porque eu descobri a raiz do meu problema, conversando com a minha mãe, eu descobri a raiz de por que eu me sentia tão rejeitada, e aí eu comecei a me comportar diferente, porque eu entendi que aquela emoção aconteceu comigo numa época em que eu não entendia. Depois tudo veio à luz. E aí eu comecei, né, na maturidade, com o desenvolvimento pessoal que a gente vai trabalhando, a entender, não, essa emoção, quando alguém fala assim, faz um vídeo, eu tenho medo ou vergonha, essa emoção não é real na minha vida. Ela aconteceu lá atrás, ela não precisa acontecer de novo. Né? Então, eu sempre vou falar de espiritualidade para vocês, vou falar de Deus. Então, nessa linha, eu rezo, eu confio em Deus, mas eu também ajo. Eu preciso dessa formação pessoal para eu agir, aplicar e a coisa mudar. Então, isso é só para ilustrar. Que leitura eu faço da minha vida? Que leitura você faz da sua vida? Ressignificar as dores. Ressignificar o que aconteceu com você. Buscar a raiz disso. E quando a gente trabalha o desenvolvimento pessoal, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente trabalha a raiz dos nossos problemas. Por quê? Por que uma terapia é importante? Porque a terapia vai lá e descobre a raiz do seu problema. A medicação, ela tira o seu sintoma. Se você hoje está ansioso, você vai tomar um remédio, ela vai tirar o seu sintoma, você não vai sentir mais ansiedade. O sintoma, mas ela não resolveu o problema. O problema está na raiz. Então, o autoconhecimento traz a raiz dos seus comportamentos, das suas reações, das suas dores, dos seus sentimentos. Então, para ilustrar isso, ressignificar é importante. E a leitura que a gente vai na nossa vida vai depender de cada momento que a gente está vivendo, de cada coisa que a gente está vivendo. Tá bom? Próximo passo. Próximo passo para depois disso. O que vem depois? Que leitura você faz da sua vida? Pode mudar o que pessoa você se tornou. Hoje eu quero te perguntar para você ressignificar a sua história também. Que pessoa você se tornou? Hoje, se eu te fizer essa pergunta, você se tornou como? Por que eu trouxe essa pergunta para cá? Eu vou te contar uma história. Um dia eu estava num shopping tomando um café com as minhas irmãs. E nós estávamos conversando, né? A gente, quando está em família, começa a contar a história de, quando a gente era pequena, o que a gente viveu. Nossa, eu ia para a faculdade, fazia isso. Gente, como eu acordei cedo, peguei tanto ônibus, trabalhei, eu não aguentava. A gente começa a contar a história da nossa vida, começa a rir, começa tudo. E uma das minhas irmãs, ela virou e falou assim, eu falei assim, e hoje, como é que está a nossa vida? Aí ela virou e falou assim, eu estou muito feliz com a pessoa que eu me tornei. E aquela frase ficou forte para mim. Eu falei, nossa, que bacana falar isso. Você falaria isso hoje? Você está feliz com a pessoa que você se tornou? Ou você está pior do que você era antes? Ou você está melhor do que você era? Ou você nem sabe como você está? Por que eu trouxe isso? Para a gente refletir. Entende? Refletir sobre o que a gente está vivendo. Refletir sobre quem eu sou hoje. Que mãe você se transformou hoje? Como você está na sua casa? Que esposa? Que profissional? Que amiga? Que filha? Você é uma pessoa que grita o tempo todo? Você é uma pessoa que é mal-humorada? Você é uma pessoa desorganizada? Você é uma pessoa que tem um monte de tarefas e não consegue dar conta porque você se sente incapaz? Porque às vezes não é nenhuma incapacidade, são sentimentos que vêm. Se você é casado ou casada, desde que você casou para hoje, como você se tornou? Pensa como você era, como você é. Pensa como você lidava com as pessoas da sua casa, do seu trabalho, do seu ambiente, como você lida agora. Entende? Isso, lá atrás, quando eu falei para vocês que eu estava cansada também e fiz a sessão, eu pensei nisso. Em que eu estou me tornando?
Em que eu estou me tornando, acumulando um monte de coisas para fazer, aceitando tudo e não percebendo o que faz significado para a minha vida? O que eu posso delegar? O que eu posso tirar que eu não tiro? Por que eu tenho medo de delegar tarefas? Por que eu tenho medo de transferir para outro uma responsabilidade que ele pode fazer, que pode me ajudar, e às vezes eu não faço? Eu abraço o mundo, abraço tudo. Então, assim, essas coisinhas que vão acontecendo que a gente não percebe, elas vão te transformando numa pessoa melhor, pior, ou que você nem sabe quem você é, né? Então, assim, triste, amarga, tá aqui, né? Humorado, desanimado, ativo, cansado. Tem pessoas hoje que transformaram a vida de uma forma, né? Que malham, que... Eu tenho uma seguidora que, para mim, eu considero até uma amiga, eu não conheço, mas a gente conversa tanto ali no direct. Ela fala o quanto eu tenho ajudado ela com as postagens, eu não atendo ela. E ela perdeu 43 quilos. Eu não sei nem se ela tá aqui, a Evelyn. E ela estava num barco, sabe, afundado, com depressão, sabe, bem mal. E hoje ela conta a história dela. Perdeu 43 quilos, voltou a correr, sabe, emocional lá para cima. Então, assim, né, vamos pensar nisso. Em que pessoa você vai se transformar? Em que pessoa? Talvez você esteja ótimo hoje. Talvez isso é legal também. O autoconhecimento é isso. Poxa, olha como eu estava, olha como eu estou hoje. Que bom que eu estou hoje assim, sabe? Então, a gente pensar nisso faz diferença. Esse é um segredo de leveza. Esse é um segredo de força. Porque a força, gente, ela está na nossa mente, ela está nas nossas emoções. O que eu quero desenvolver para vocês hoje é isso, é que vocês desenvolvam, sabe, esse conhecimento sobre emoção, esse conhecimento sobre estar forte, fisicamente também, estar forte fisicamente, mas estar forte também emocionalmente, para a gente conduzir a nossa vida, a nossa casa. Você conduz a sua casa, você conduz o seu trabalho, aquilo que o seu chefe te confiou, ou se você é um empreendedor, aquilo que foi confiado, que pessoas confiaram a você, é você que está conduzindo. Pensa, você confiaria a você mesmo algo para você conduzir? Você contrataria você? Entende? É a gente pensar nisso e a gente buscar melhor. E a gente querer, a gente se conhecer, a gente transformar as nossas murmurações, as nossas reclamações em práticas, em metas aplicáveis, em práticas que devolvam para a gente a alegria, devolvam para a gente o saborear a vida. Tá? Então, assim, o que acontece quando a gente não consegue fazer isso? A gente cai no automático. A gente cai num processo de acomodação. A gente se acomoda. Eu até coloquei aí, daqui a pouco vai aparecer um post com a placa de processo proibido. Eu quero dizer para você que o processo de acomodação é proibido, está proibido na sua vida. Coloca isso no seu coração. Não se acomode. Eu, quando estava naquela época, antes de que eu falei que eu não estava bem, eu falava assim, eu ficava assim, faltam tantos anos para me aposentar. Faltam tantos anos para me aposentar. Sonhando com uma aposentadoria. Gente, como que eu vou sonhar com uma aposentadoria? Como que eu vou criar condições para eu ser feliz? Eu não posso criar condições para eu ser feliz, não posso me contentar com pouco, sofrer com a omissão. Eu não posso falar assim, quando eu tiver dinheiro, eu faço academia. Quando o meu marido ou a minha esposa for mais bem-humorado, aí eu converso com ela sobre isso. Isso é processo de acomodação. Esperar condições para tomar uma atitude. Esperar condições para ver a vida melhorar. A vida, ou tipo assim, minha vida não é igual daquelas estrelas, não é maravilhosa, então, entendeu? Eu vou viver assim mesmo. Minha casa está bagunçada porque eu não tenho dinheiro. Então, ela vai ficar assim mesmo. Mas você pode arrumar a sua casa de uma forma simples, mas que ela seja confortável, agradável, aconchegante, que as pessoas queiram estar, que seus filhos queiram estar. Então, o processo de acomodação, ele paralisa a gente. E a gente sofre. A gente acha que a gente não sofre.
Porque a gente fica ali estagnado, como está essa foto aí. Mas, no fundo, a gente sofre, porque a gente não vê resultado. Quando a gente não vê resultado, a gente desanima. É como se nadasse e morresse na praia. Então, assim, processo de acomodação é proibido. Coloca isso no seu coração. Onde você está acomodado? Se você quiser, você pode escrever aí. Né? Você está acomodado no seu crescimento? Que crescimento? Espiritual, emocional, profissional? Você está acomodado e você fica só rodando a internet, rodando vídeo, e aí, ó, você olha para a vida de quem você admira e pergunta, como assim? Como que ela tem essa vida? Eu botei essa imagem, eu adoro esse filme, Marley e eu, né? E a gente via aquele aconchego familiar, aquela família crescendo. Então, assim, a gente olha e fala assim, cara, como é que pode, né? Ela é bonita porque ela tem dinheiro para academia? Eu não tenho. Aí a gente começa a botar condição. São detalhezinhos que a gente vai colocando na vida e pesando a nossa vida. Porque são detalhes que pesam, são detalhes que oprimem, são detalhes que não te fazem ir para frente, não te movimentam. Ah, ele é bonito porque ele é rico, cheio de dinheiro. Aí a gente vai olhando as pessoas, gastando o nosso tempo, porque o nosso tempo é um recurso, a gente vai gastando o nosso tempo para olhar as pessoas que a gente admira, né? Porque a gente só vai seguir quem a gente admira, certo? Né? A gente vai olhar as pessoas, só vai ficar vendo, gastando tempo que a gente gosta, acha bonito, né? Quer modelar, não tem problema nenhum modelar ninguém. A gente pode olhar para ela e falar que mulher linda. Ou os homens que para ele falar, poxa, que alegria, que família ele construiu. A gente pode modelar assim, mas a gente não pode esquecer que eu sou único, que você é única, que ele é único, que ela é única. Diante de Deus nós somos únicos. E que tem muito dentro da gente para o outro. Tem muito dentro da gente para ser admirado pelo outro. E que a gente não está colocando isso para fora porque a gente está nesse processo de acomodação. Porque a gente coloca condições para tudo. E aí a gente inventa desculpa. Né? Como dizem, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então, você é bom de desculpas? Eu quero desenvolver em você um desejo de transformação, um desejo de mudança, parar. Faz uma lista de todas as desculpas que você usa, risca. Fica alerta quando você for usar e vai eliminando ela da sua fala, da sua voz. Preparei tanta coisa, eu tô aqui querendo olhar para cá para falar para você, mas... Bom, aí você começa a planejar a sua vida para você ser melhor. Para você ser melhor como mãe, para você ser melhor como pai, como esposa, como profissional, como amiga. Você até começa a mudar, mas você não dá conta de prosseguir, porque chega a tal dessa palavra famosa aí que todo mundo fala, da procrastinação. Você procrastina. Todo mundo procrastina. Todo mundo. Só que, né, todo mundo deixa algo de lado, até porque eu falo aqui de agenda flexível, né? Você tem uma agenda que você tem que ter espaço para os eventos exteriores, porque eles acontecem no nosso dia a dia. Aí você pega alguma coisa e deixa para o outro lado, mas procrastinar não é isso. A procrastinação é quando você tem o medo de enfrentar a dor. É quando aquele deixar para lá é para te paralisar, entende? Não é uma transferência de data do que você vai fazer. Mas é o não fazer. Porque fazer aquilo, tomar aquela ação, vai mexer na sua dor. Então, por exemplo, dor de esforço de fazer o que não gosto. Então, eu não faço o que eu não gosto, eu procrastino e a minha vida não muda. Eu vou revelar aqui para vocês, eu tenho muita dificuldade de fazer exercício. Eu não gosto, não tenho prazer. Eu não, sabe, o meu filho mais velho ama. Ele vai, ele faz, ele malha. Você vê que ele gosta daquilo. Eu não gosto. Né? Então, assim, fazer aquilo para mim é sacrifício, mas eu sei que eu preciso. Então, quando eu não faço, né? Quando eu não faço porque eu não gosto, eu estou comprometendo um resultado na minha vida. Então, eu estou procrastinando porque eu estou com medo de enfrentar essa dor. Dor de abrir mão do prazer. Eu preciso emagrecer.
eu não corto doce, eu não ajeito a minha dieta, eu estou abrindo mão. Eu tenho dor de abrir mão daquele prazer. Então, como eu não abro, eu vou procrastinando um resultado de saúde, de estética, de autoestima. Quanta coisa está junto aí. Dor de silenciar. Eu não me conheço, eu falo pra caramba. Eu gosto de falar as minhas verdades. Então, para eu não falar, para eu diminuir o conflito, eu preciso silenciar. Eu preciso deixar o outro falar, mesmo que eu não concorde. Né? A gente vai treinando essa virtude, né, da escuta. Então, tem a dor de silenciar. Quando eu não quero abrir mão dessa dor, eu estou procrastinando porque eu tenho medo de ouvir o que o outro vai falar e que eu não vou gostar. Dor de ouvir o outro sem concordar. Dor de se desfazer das coisas. De ter um quartinho, colocar tudo lá, ou ter um armário abarrotado de coisas que você nem usa, mas que você não se desfaz, porque cada vez que você vai dar, você fala, puxa, mas essa peça era lá daquele dia. Entende? Então, essa procrastinação que te paralisa, que não deixa a sua vida melhorar, ela é séria. Ela precisa ser deletada da sua vida. E você precisa treinar para isso. Você precisa se fortalecer emocionalmente, ter conhecimento sobre as coisas que são da sua vida e abrir mão disso para você ter resultado. Para você ter resultado, para você ver uma vida diferente, para você olhar para a sua vida. Gente, eu não tenho a capacidade de mudar a sua vida, mas eu tenho a capacidade de te treinar para você ser uma pessoa transformada, viver com mais leveza, ter mais força para tomar suas decisões, para ter decisões assertivas, tá? Outra coisa que a procrastinação mexe com a gente, quando ela mexe com a nossa dor. Eu tenho a dor de delegar tarefas. Então, eu abraço o mundo. Por exemplo, eu peço para os meus filhos, lavem a louça. Às vezes, pode não lavar do jeito que eu gosto, mas eu preciso delegar. Eu peço para o meu marido, me ajuda, eu passo o aspirador. Olha, eu pego o meu filho, o Samuel, que é meu filho menor, na escola. A gente vai delegando. Sabe? No próprio trabalho, às vezes a gente não quer delegar tarefa porque a gente acha que o outro vai se sobressair. Gente, o melhor líder é aquele que forma outros líderes. Entende? Então, isso é para o nosso trabalho, isso é para a nossa casa, isso é para a nossa vida de amizade. Eu não tenho que pegar os meus talentos e guardar para mim e esconder. Eu preciso delegar. Quando eu não consigo fazer isso, porque eu tenho medo do outro sobressair, eu tenho medo do outro fazer errado, eu tenho medo de aquilo que eu articulei para minha casa não dar certo, eu estou procrastinando de uma forma que não é saudável. Porque eu tenho medo de enfrentar essa dor, de romper com aquilo, de perceber. Quando eu trabalhava, teve uma época que eu percebia o medo da minha superiora de me dar atribuições ou de me deixar de frente para o público e dela perder a admiração que as pessoas tinham sobre ela, a confiança. E não, a gente pode dividir isso. Entende? Então, a gente precisa enfrentar essa dor e outras. Tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente ganha isso? Como que a gente ressignifica? Como que a gente vai deixando isso de lado? Nosso tempo está acabando. A partir do autoconhecimento, tá? A partir de ressignificar as feridas. E a gente só faz isso a partir do autoconhecimento. O segredo está em se conhecer melhor, em ressignificar as suas dores, descobrindo a raiz de cada uma delas. Onde tudo começou? Onde a sua tristeza começou? Onde a sua compulsividade por comer começou? Onde o seu medo de perder dinheiro, de doar, de ser generoso começou? Onde a sua baixa autoestima começou? Então, a gente ressignificar isso. A partir do quê? Do autoconhecimento. É a chave para viver com mais leveza, com mais conhecimento, saiu errada a palavra aqui, mas tudo bem, peço desculpas, e força em sua vida e família. Tá? Eu queria falar muito mais para vocês, mas não dá para falar tudo aqui.
Mas eu tenho uma oferta para fazer para vocês. Eu tenho o desejo de treinar pessoas para o autoconhecimento. Eu tenho o desejo de pegar você pela mão e treinar você para que você consiga fazer isso. Porque, assim, eu consegui porque eu fui treinada. E esse processo do autoconhecimento, ele é contínuo, né? Ele é um processo que é para a vida toda. Então, quando você aprende, eu aprendi isso, e a gente vai refazendo isso, porque, como eu falei lá no começo da palestra, a leitura que a gente faz na nossa vida hoje é uma e amanhã vai ser outra. Porque hoje eu posso estar no emprego, amanhã eu vou estar em outro. Porque hoje eu posso ter um problema, amanhã eu vou ter outro. Então, assim, é um processo contínuo e que, quando a gente aprende, é uma ferramenta que a gente mesmo, sozinha, depois consegue traduzir, trabalhar e fazer. Tá? Então, qual é a oferta que eu tenho para você hoje? Né? Eu estou abrindo a minha primeira turma de treinamento de autoconhecimento. O que é isso? Se chama TAC, Treinamento de Autoconhecimento. Eu estou abrindo essa primeira turma e eu gostaria que você fosse meu aluno. Eu gostaria que você estivesse comigo. Porque eu gostaria de te acompanhar. Como, Carla, você vai fazer isso? Eu vou subir aulas que estarão gravadas para você visitar o tempo todo. Ó, o Frederico falando, o medo é um grande inimigo. O medo é um grande inimigo, Frederico. Ele paralisa. E é muito bom quando a gente tem pessoas com a gente, que a gente pode compartilhar daquela dor, daquele medo. Elas não vão usar isso contra você, porque muitas vezes a gente divide alguma dor com alguém e depois, imediatamente, alguma situação, aquilo é usado contra nós. É muito bom quando a gente tem esse espaço, sabe? Então, nessa turma, eu quero criar esse espaço de troca, de crescimento, de transformação. Como ela vai acontecer? A partir de aulas gravadas, que vocês vão ter para ouvir e fazer tarefas, e a partir de encontros ao vivo, onde as guias a gente vai tirar dúvida, aquelas metas que você vai traçar, eu vou te ajudar. Então, assim, a proposta é essa, é um treinamento de autoconhecimento comigo, e junto, para a gente fazer junto, porque eu vou estar com você ao vivo também. Então, serão aulas gravadas, essas aulas gravadas terão um PDF que formarão a sua apostila, porque, gente, treinamento, o nome já diz, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer, e a gente precisa aplicar. Porque, assim, se eu falar para você, ó, eu quero participar desse treinamento, se você não aplicar, nem entra, porque não vai ter resultado nenhum para você. Mas, se você quiser participar dessa turma e, junto com a gente formar essa comunidade e trocando e aplicando, aí eu vou te dizer que você vai ter resultados maravilhosos. E você vai ver muita transformação. Então, são aulas gravadas, PDFs que a gente vai montar a apostila e aulas ao vivo. Essa é a proposta que eu tenho para fazer para vocês. Aquilo que eu vivi, que eu experimentei, eu estudei, preparei e eu quero transformar pessoas. Eu não quero dar um treinamento que você compre, que você fique lá sozinho, não. Eu quero estar com você, encontros no Zoom, onde a gente vai, a partir do que vocês forem fazendo, a gente vai conversar e ver, né? O que está dando resultado, o que não dá, como eu posso te ajudar, né? Qual a sua dificuldade, e a gente conversar como a gente está aqui. Só que vocês estão comigo também e a gente trocando, todo mundo falando. Então, essa é a oferta que eu tenho para vocês.